No cenário tumultuado de nosso mundo, com acontecimentos que nos surpreendem e assombram a cada dia, é natural que muitos de nós, em busca de respostas e compreensão, recorramos à sabedoria milenar contida na Bíblia. Ela, desde tempos imemoriais, tem sido uma fonte de orientação e profecia. Neste texto, mergulharemos nas páginas da Bíblia para desvendar os misteriosos sinais dos tempos e entender se estamos de fato vivendo nos últimos dias. Capítulo 1. A incerteza do amanhã. O mundo é um lugar incerto, e isso não é nenhuma novidade. Sejam guerras, desastres naturais, crises econômicas ou surtos de doenças, a vida é repleta de desafios imprevisíveis. Nossa incapacidade de prever o que o amanhã nos reserva é uma constante fonte de angústia e preocupação. No entanto, a Bíblia nos oferece um contraponto a essa incerteza. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, muitos dos eventos atuais que nos deixam perplexos e atordoados foram previstos há séculos. Tanto as tribulações quanto as bênçãos que aguardam a humanidade estão registradas nas páginas sagradas. Parece inacreditável, mas a Bíblia não somente alerta sobre os desafios dos últimos dias, mas também nos revela as maravilhas que nos aguardam no futuro próximo. Capítulo 2. A profecia de Jesus sobre o reino de Deus. Jesus Cristo, uma figura que atravessa gerações, nos deixou uma mensagem sobre um reino que traria fim à maldade e transformaria a terra em um paraíso. Seus ouvintes, ansiosos por entender quando esse reino se estabeleceria, questionaram-no a respeito de sinais. Até mesmo os discípulos de Jesus indagaram a ele sobre o sinal de sua presença e do fim do sistema de coisas. A resposta de Jesus foi clara. Apenas Deus sabia o momento exato em que o sistema mundial chegaria ao seu término. No entanto, ele antecipou eventos que aconteceriam na Terra pouco antes da vinda desse reino de paz e segurança. Essas previsões têm se cumprido diante de nossos olhos. Capítulo 3. A guerra invisível e seus efeitos na Terra. Antes de analisarmos as evidências que sugerem que estamos vivendo nos últimos dias, é fundamental considerar uma guerra que a maioria dos seres humanos não pôde observar. Essa batalha ocorreu no domínio espiritual invisível e teve um impacto profundo em nossa realidade terrena. O conflito espiritual é descrito na Bíblia, onde Miguel, também conhecido como Jesus, liderou os anjos em uma batalha contra Satanás e seus demônios. O resultado foi a expulsão desses seres malignos do céu para a terra. Os filhos espirituais fiéis de Deus regozijaram-se, mas a humanidade enfrentaria as consequências dessa guerra celestial. O livro do Apocalipse nos alerta sobre a ira de Satanás e suas aflições à terra. Capítulo 4. Os sinais no céu e na terra. Os eventos profetizados na Bíblia incluem uma série de sinais, tanto no céu quanto na terra. Como mencionado nos evangelhos, veremos falsos cristos e falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, perseguições aos cristãos, traição, rebelião, ódio e maldade. Esses são eventos que precederiam a chegada do reino de Deus. Capítulo 5. A apocalíptica do século XX e além. O século XX foi marcado por uma sucessão de guerras e conflitos quase incessantes. Com números de vítimas fatais impressionantes, esse período viu mais mortes em guerra do que em toda a história registrada. A humanidade testemunhou o sofrimento e a dor multiplicados milhões de vezes. A fome também persiste, apesar do aumento na produção de alimentos. Milhões de pessoas em países em desenvolvimento vivem com menos de $1 por dia e sofrem de fome crônica. A desnutrição continua sendo um fator principal na morte de milhões de crianças a cada ano. Capítulo 6. A terra treme e as pestes persistem. Os terremotos são outra característica dos últimos dias, conforme previsto na Bíblia. A média de grandes terremotos tem aumentado, causando danos significativos a prédios e terras. E, infelizmente, as melhorias tecnológicas têm tido apenas um impacto limitado na redução das mortes causadas por terremotos. Em relação às pestilências, apesar dos avanços médicos, velhas e novas doenças afligem a humanidade. Algumas doenças tornaram-se mais comuns, e o tratamento de certas enfermidades se tornou cada vez mais desafiador. A aparição de novas doenças, algumas das quais fatais e sem cura conhecida, é uma preocupação crescente. Capítulo 7. O retrato da sociedade nos últimos dias. A Bíblia não apenas previu eventos globais, mas também descreveu as características das pessoas nos últimos dias. Nas palavras do apóstolo Paulo, as pessoas seriam egoístas, avarentas, presunçosas, blasfemas, desobedientes, ingratas e irreverentes, entre outras características negativas.
a sociedade seria marcada por uma busca por prazer em vez de devoção a Deus. Capítulo 8. A Boa Nova do Reino de Deus. Embora os sinais dos últimos dias possam parecer sombrios, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança. O conhecimento verdadeiro está se tornando cada vez mais acessível neste tempo do fim. Desde 1914, aqueles que desejam servir a Deus têm tido a oportunidade de aprofundar sua compreensão das verdades da Bíblia, incluindo o nome de Deus, o sacrifício de resgate de Jesus Cristo e o papel do Reino de Deus. A Bíblia também descreve uma cena maravilhosa que acontecerá no futuro próximo: o estabelecimento do Reino de Deus na Terra, que trará paz, justiça e felicidade para todos os que o aceitarem. Capítulo 9. A escolha está em nossas mãos. À medida que contemplamos os sinais dos tempos, é vital considerar o que isso significa para cada um de nós. A escolha de aceitar ou rejeitar a mensagem da Bíblia e se submeter ao governo do Reino de Deus é uma decisão pessoal que todos enfrentamos. É uma questão de preparação espiritual para o futuro que nos aguarda. Enquanto olhamos para os eventos tumultuados ao nosso redor, podemos escolher buscar a verdade, buscar a paz e a esperança oferecidas pela Bíblia, e se associar com outros que compartilham essa busca. Este é um convite à reflexão profunda, pois, como advertiu Jesus, a destruição dos maus virá como um ladrão na noite. Em meio aos desafios dos últimos dias, a decisão está em nossas mãos. Estamos vivendo nos últimos dias? O que o fim significa para você? Está preparado para enfrentar o futuro com confiança e esperança, submetendo-se ao governo do Reino de Deus? Agora, mais do que nunca, é hora de escolher nosso caminho e tomar uma decisão que moldará nosso destino.